O que motiva um jovem a simplesmente abandonar sua vida normal, sua vida comum e entrar para o mundo do crime? Essa foi a terceira pergunta que eu fiz na entrevista que a gente fez com frente de uma das comunidades mais perigosas aqui do Rio de Janeiro, tá? E a resposta que ele me deu é uma resposta pesada, tá? Porque ela vai na contramão do que se diz aí na mídia. Tem uma romantização, principalmente atrelada a um discurso de esquerda de que pobres, favelados, são estimulados a entrar no mundo do crime por falta de oportunidade, pela pobreza, pela situação causada pelo capitalismo malvadão, tá? E você vai ver que a resposta que esse frente me deu é uma resposta muito comum, tá? Eu não tenho um dado estatístico, tá? Muito aprofundado. Eu tenho esse dado estatístico relevante, tá bom? Mas não é uma base de dados sólida. Mas eu tenho a intuição de que essa resposta que ele me deu é a resposta majoritária, tá? Por parte de todos os jovens que ingressam nas fileiras do crime. Mas vamos sair da teoria, vamos sair dos meus achismos e vamos entrar no que ele disse, tá? Vamos abordar as expressões que ele usou, as palavras que ele usou. Eu anotei aqui, ó. Eu perguntei para ele o que faz um jovem entrar para o mundo do crime, o que te motivou a ingressar nas fileiras desse submundo aí, da marginalização completa. Ele me disse o seguinte: menor, abrindo aspas para ele aqui, tá? Menor, papo retão, fui nascido e criado em barraco, na favela. Mas nunca passei fome. Aí ele colocou aqui: embalei nessa vida para ter malote no bolso, andar trajadão, novinha não gosta de trabalhador. Aí teve aqui um intervalo, elas gostam de bandido igual nós. Aí, gente, vamos pensar assim, associa o seguinte: você tem um território na comunidade cheio de lixo, cheio de problemas, cheio de mazelas, tá? Geralmente a mãe desses moleques, assim, são mulheres trabalhadoras, tem mais de um filho, rala, tem que ir pra rua para poder buscar o sustento, porque normalmente, por mais que sejam trabalhadoras, esse tipo de mulher não sabe escolher um homem direito, tá? Então escolhe vagabundo, muitas das vezes engravidam em baile funk, em evento, em festinha, e aí o moleque cresce sem pai, tá? Porque ou esses indivíduos perdem a vida ou simplesmente abandonam a mulher. São homens da pior espécie, tá? Então esse tipo de mulher, que inclusive eu já cheguei em algumas reflexões e conversando até com a minha esposa, e ela está coberta de razão, são mulheres que você, pelo teu instinto masculino, às vezes tende a sentir pena, tá? Porém elas arcam com as consequências da vida, com as escolhas delas. E esse tipo de mulher, infelizmente, não sabe escolher o homem direito, tá? E aí o que acontece é que vários jovens crescem no lar sem a presença paterna, sem a presença do homem, do pai, sem referências masculinas, tá? E o que eles têm ali de referência é o crime, tá? Fora que há um processo de culturação, de aculturação por parte dos marginais, onde eles fazem lavagem cerebral na cabeça das crianças, principalmente pela música. A música é um instrumento de construção de valores distorcidos, obviamente, e doutrinação gigantesco. Então esses jovens passam a idolatrar a figura do frente da comunidade, a figura do soldado lá que está na contenção, entendeu? Dos marginais que estão no baile desfilando de fuzil e um monte de mulher rendendo para eles. Porque a verdade é que o lado negativo da mulher, o lado demoníaco feminino, se atrai pelo que é perigoso,
pelo que é assim moralmente questionável, pelo poder, tá? Pela adrenalina. Então, quando elas estão se envolvendo com o marginal, tem uma série de estímulos que são ali estimulados na natureza feminina, na natureza demoníaca feminina, tá? A questão de estar com um homem poderoso, um homem perigoso, e aí tem adrenalina, e ela vai andar de moto com ele na comunidade, e ela vai fazer inveja para outras mulheres, porque infelizmente a mulher ela é atraída pelo homem que se destaca diante dos outros homens. Então às vezes você está na tua faculdade, na tua escola, e você é um cara bem articulado, você é um cara que sabe argumentar. Você não precisa ser o mais bonito, você não precisa ser o mais esperto, propriamente dito, mas você é um cara que sabe se articular. Você chama a atenção por causa disso. Pode ter certeza que isso vai despertar o desejo feminino. E no meio da marginalidade, os homens mais violentos, mais poderosos, mais influentes na comunidade, que são os marginais, eles vão chamar a atenção do público feminino, tá? Então, isso é mais uma forma de atrair o jovem. Porque imagina um pré-adolescente, um adolescente cheio de testosterona, ali, cheio de tesão mesmo pela vida, por tudo, por ter experiências, ele vai ser atraído por isso. E aí ele vai andar de moto, ele vai andar, como ele falou aqui, trajadão, com roupa de marca, vai estar com armado. Então, essa questão do poder, do status das mulheres e da música em si é uma estrutura montada que possibilita, foi até o que eu anotei aqui, uma fábrica de recrutamento, entendeu? Intermitente, interminável, tá toda hora, 24 horas por dia, recrutando e recrutando jovens. Por isso que é o que a gente tem aqui como clichê aqui do Rio de Janeiro, é que você derruba 5, 6, entra 10, 15, 20 no lugar, tá? Uma empresa que nunca tem problema para recrutar são as facas. Elas estão sempre ali conseguindo repor o material humano com muita facilidade, principalmente a faca do Ser Vermelho, que em termos de culturais, dos valores que eles criaram, por mais que sejam valores distorcidos, valores que afrontam o próprio Estado brasileiro, mas se a gente for analisar friamente, de maneira pragmática, só a questão da eficiência deles em fazer lavagem cerebral, nisso aí, eles, enfim, estão ali, ó, equiparados ali com o pessoal da esquerda, tá? O pessoal da esquerda, os intelectuais de esquerda mesmo, bem preparados, eles têm uma capacidade de convencimento, de sedução da juventude muito grande, tá? E eles montaram um aparato de doutrinação nas escolas e nas universidades muito bem organizado. E esses bandidos, esses marginais, principalmente do Ser Vermelho, eles também montaram uma estrutura de doutrinação muito poderosa. Não que as outras facas não tenham isso, mas as outras facas, principalmente os terceiros, é só uma cópia barata do Ser Vermelho, tá? Então a música é mal feita, e os processos de sedução da juventude é tudo cópia. Mas o Ser Vermelho ele consegue emplacar memes, como o Toma Jack, por exemplo, nem sei se vocês conhecem. Ele consegue emplacar figuras de destaque, como o Oruan, como o Pose, o Orelha no passado, MC Vitinho, vários outros, tá? O Cabelinho também. Então, o Ser Vermelho é uma máquina de cultura. Cultura do que? Ele propaga qual cultura? A cultura criminosa. E, eventualmente, essa cultura criminosa seduz a juventude. Então, o Estado não tem que simplesmente declarar guerra no âmbito militar da coisa, tá? Contra os marginais. Tem que declarar guerra no âmbito cultural também. Então, por mais que eu seja um libertário e defenda a liberdade, eu entendo que fatos como essa, como o Ser Vermelho, que tem essa mentalidade de enfrentamento, elas são como tumores, tá? Como cânceres assim dentro do organismo do Estado brasileiro. Então você não pode admitir que haja um veículo de propagação de mensagens de uma organização como essa.
Então todo tipo de porta-voz do Ser Vermelho tem que ser combatido, tem que ser censurado, tem que ser eliminado, tá, da vida pública. Não pode ter voz. Porque o Oruan, ou seja, qual outro rapper, MC for, que tem um elo com uma organização criminosa como o Ser Vermelho, ele vai, no final das contas, ser um propagandista. Ele vai ser um símbolo dessa FAQ e vai atrair milhares de jovens. Tá? Então essa guerra pela mente e os corações da juventude é uma guerra na qual o Estado vem perdendo há muitos anos. E se não fizer nada, não vai continuar perdendo. Não adianta você só entrar com a tropa lá, tá? Porque é o que eu falei do modelo de guerra moderna, urbana, atual, novo modelo de guerra, tá? Não adianta você só entrar com o efetivo e pronto, e acabou. O crime, ele montou uma estrutura onde ele faz lavagem cerebral na cabeça de todo mundo. O Estado é visto como um inimigo e eles são vistos como os mocinhos, tá? Então, se o Estado não criar um planejamento de guerra cultural contra os marginais, eles vão perder a batalha. Eles podem ganhar batalhas, mas a guerra eles sempre perderão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever nesse canal, tá? Comenta, porque o espaço realmente é reservado para vocês. Compartilhe o vídeo para todas as pessoas que são importantes para a sua vida, para a sua família, tá? E não esquece, tá? Deixa aquele like, por favor, se inscreve no canal. Dá trabalho para fazer, mas eu faço com muito amor e carinho para vocês. Muito obrigado e um forte abraço. Valeu, até a próxima.